então vamos iniciar, porque já faz tempo que as instituições financeiras trabalham em novas maneiras de usar dados e análises preditivas para aprimorar a experiência do cliente e alavancar o crescimento dos negócios. O mercado financeiro de hoje tornou-se um mundo criado por dados. Os melhores algoritmos jamais funcionarão bem sem um conjunto de dados de qualidade. É o primeiro requisito para soluções envolvendo a visualização de dados, ciências de dados e machine learning. Onde mais dados e a inteligência artificial poderão ser aplicados para reduzir custos e aumentar a segurança e a eficiência? Como tirar maior proveito dos dados, além da personalização do serviço? Como, quando e para que aplicar o conceito de inteligência artificial generativa? Na nossa conversa, vamos abordar essas e outras questões. E para participar dela, eu gostaria de convidar o Caio Rocha, que é diretor de produtos de autenticação e prevenção à fraude da Serasa Experian. Por favor, Caio. Uma boa tarde, muito obrigado. A Daniela Grieco, que é Head de Data e Analytics da NTT Data Brasil. Muito obrigado, Daniela. A Leila Curati, que é Head de Estratégias de Dados do Santander Brasil. Leila. Pode sentar lá. E o Moisés Nascimento, do Itaú Unibanco. Muito obrigado. Bem, eu agradeço a presença de vocês aqui no Febrabantec 2023 e começo com uma pergunta para todos. O uso de dados para oferta de serviços bancários não é um conceito novo, nem para análise de risco. Ganhou um novo impulso com as novas tecnologias de dados e analytics e a possibilidade de maior personalização do serviço. Mas quando veremos uma ampliação do uso de inteligência artificial e dos insights para a geração de novos produtos e serviços? Moisés, eu passo primeiro para você. Legal, obrigado. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de começar aqui, eu queria primeiramente agradecer a todo o nosso time de dados do Itaú e todo o nosso time de tecnologia e negócios que faz essa mágica acontecer todos os dias. Estou aqui representando várias pessoas. Pelo jeito tem torcida organizada. Tem até torcida organizada, pois é. Então, nós já estamos vendo essa ampliação, né, do uso de AI e de inteligência artificial dentro do setor financeiro e nós vamos observar uma aceleração disso nos próximos anos. O grande diferencial aqui competitivo, para quem vai conseguir usar melhor os dados, usar melhor da inteligência artificial para produzir produtos, para criar novos serviços para os clientes, está na capacidade de usar esses dados com agilidade e com velocidade. Então, nós observamos, por exemplo, dentro do Itaú, nós investimos nos últimos anos para levar os nossos Data Lake para a nuvem, para começar a trabalhar numa arquitetura Data Mesh, quero dizer, uma arquitetura distribuída que permita com que a inovação ocorra na ponta, no negócio que está próximo ao cliente, e isso sem perder de vista a segurança, a privacidade e a governança dos dados. Então a gente investiu nessa fundação e nós temos hoje dentro do Itaú mais de 300 cientistas de dados, milhares de pessoas trabalhando em dados, trabalhando em produtos digitais, sempre com bastante foco na experiência do cliente. Então nos últimos anos nós investimos bastante, né, em usar dados e analytics para essa personalização maior dos serviços dos nossos clientes e para a produção de features que trazem para esses clientes uma mais assertiva resposta com relação às suas necessidades. Então, é dentro desse contexto, né, de inovação que a gente fala dessa aceleração de dados e analytics dentro das grandes empresas. Obrigado, Moisés. Bom, a gente que ouviu aqui a visão do Itaú, vamos então ouvir a visão do Santander aqui com a Laila, com você. Eu acho que muito em linha com o que o Moisés trouxe, né? A gente tem
Todas as empresas, grandes empresas, têm feito grandes investimentos para que a gente tenha toda a parte estruturante, que é o que habilita, de fato, a gente usar cada vez mais Advanced Analytics, Machine Learning, Deep Learning, e a gente vai cada vez mais avançar nisso. Só que tem um trabalho que foi feito, o Itaú fez, o Santander fez, várias empresas estão fazendo, de criar tanto a arquitetura que a gente precisa para que a gente possa fazer data mesh, que a gente possa ter uma utilização mais rápida, ter um time to market melhor, porque se você não trabalha e não estrutura toda essa parte de dados, você tem um lead time muito maior para você efetivamente conseguir chegar numa jornada e oferecer algo que faça sentido para o teu cliente, como o Moisés comentou, né? Então, acho que todos nós estamos na mesma trilha, talvez alguns em momentos mais avançados, outros em outros steps anteriores, mas todo mundo trabalhando realmente para fazer os alicerces para que a gente possa desfrutar da melhor forma do que a inteligência artificial nos traz, né? Pois é, quando você fala dessa nova fronteira tecnológica, ela tem um desafio que ela não apenas traz novos conceitos, que portanto não são dominados por ninguém, como também uma nova terminologia para, digamos assim, expressar esses conceitos. E você tocou numa dessas que eu vou explorar você um pouquinho mais, tá? Learning Machine. Muitos já sabem, mas talvez alguns não sabem ainda. Dá uma aulinha para a gente aí. O que a gente está falando aqui de Machine Learning é exatamente o que a gente vem fazendo já há algum tempo, a maior parte das empresas, é a gente treinar, né, a máquina para aprender aquelas informações que a gente quer acertar, se a gente quer fazer um modelo, né, onde a gente quer entender qual é a propensão de um cliente a comprar determinados produtos ou a fazer fraude, que é o que o Caio vai trazer aqui mais adiante, a gente treina essas máquinas para que elas aprendam as informações, comportamentos, dados, para que ele efetivamente vá progressivamente ampliando o conhecimento e conseguindo, com autossuficiência, mas supervisionado ou não supervisionado, fazer a identificação desses comportamentos. Então, isso acelera muito mais o trabalho que todo mundo trabalhava já há muito tempo, quem é estatístico lá de trás e quem é cientista de dados hoje, a gente usa essa ferramenta para que a gente possa ter mais celeridade, mais assertividade no trabalho com dados. Muito obrigado, Ana. Daniela, agora eu queria a tua visão. Legal. Boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado aí, João, pela oportunidade de participar aqui com vocês. Boa tarde também para os meus colegas. Para a gente aqui da NTT, né, a visão de dados, ela nunca pode ser tratada como um tema isolado, né? Então, a gente pensa bastante na questão de integrar o assunto de dados com todo o parque tecnológico, né? E é bacana a gente ver até aqui no evento bastante os estandes tratando do tema de inteligência artificial, assim, falando no contexto de negócio. Então, a gente vê que é uma evolução da maturidade do assunto, né? Ainda mais inteligência artificial, que é um tema tão específico, né? Então, a gente trata o assunto há algum tempo. A gente tem um laboratório de ciência de dados na NTT que já é bem antigo, já está bem avançado, com bastante casos de uso. Falando agora de IA generativa, então, nem se fala. Então, para a gente também, a gente acompanha aí o setor financeiro já há algum tempo. São dos clientes mais antigos, inclusive desde Everest, né, NTT. Então, para a gente também, acho que acompanhar essa evolução é muito bacana. Muito obrigado. Agora, com você, Caio. Traga a sua visão aí. Ela diz que você queria também tratar uma questão da fraude diante desse universo novo. Com você. Sim, nós no Serasa Experian, né, como uma data tech, os dados são o alicerce combustível para todas as soluções e entrega de valor que a gente traz para o mercado. Olhando para a autenticação e prevenção à fraude, isso fica ainda mais latente e necessário. Então, identificar comportamentos e padrões, não só de fraude, mas também do bom consumidor, faz que a gente tenha uma entrega de melhor experiência e segurança também para esses bons consumidores, né? Então, o machine learning, a inteligência artificial, ela, se bem aplicada, ajuda muito nesse processo. Então, o que a gente enfrenta muito de desafio, acho que no mercado como um todo, a gente pensa muito já na parte mais sexy da inteligência, de como aplicar deep learning, agora IA generativa, para resolver nossos problemas. Mas o alicerce está na qualidade dos dados que a gente tem trabalhando. Como eu tenho uma engenharia de dados que seja capaz de qualificar e disponibilizar esses dados para que outras plataformas as utilizem para identificar padrões e comportamentos para prover melhores insights e também decisões.
Em prevenção à fraude, isso fica mais latente, como eu falei no começo, porque a fraude ela é muito dinâmica. Então, quando a gente volta muitos anos atrás, a gente tomava decisões baseadas em regras. Então, pessoas tinham que ficar lá tunando e mexendo regras. Então, o machine learning, né, o aprendizado de máquina, a inteligência artificial, auxilia muito nisso. Então, ao mesmo tempo que o fraudador também passa a ter acesso a essas ferramentas. Então, vira aí uma briga de gato e rato. E o machine learning ajuda muito as empresas e a gente a identificar novos padrões e novos comportamentos de fraude e também do bom consumidor. Eu queria explorar um pouquinho mais esse aspecto que você colocou. O fraudador também tem acesso à nova tecnologia. Portanto, isso gera um desafio muito grande, seja para a proteção da privacidade, a proteção de dados do cliente, enfim, das pessoas, como também esse espaço que se abre para novas modalidades de fraude. Como é que você encara esse desafio? A gente combate fogo com fogo, né? É o que a gente costuma a dizer. Então a gente tem também times bem preparados aqui de Data Science e de Analytics que estão consumindo esses dados diariamente, entendendo esses novos padrões, entendendo como as máquinas, nossos algoritmos têm se comportado para combater os fraudadores. A gente vê agora também com o tema de IA generativa, acho que a gente está agora aqui num turning point aqui de exponencialidade da inteligência artificial, e isso é para o bem e para o mal, né? Então a gente vê até algumas plataformas de open source em que fraudadores têm acesso lá, mesmo sem muito conhecimento técnico, a tutoriais de como utilizar deepfake e outras modalidades de golpe, né? Criar conteúdo se passando por uma empresa, por um call center de algum banco pedindo dados. Então, a aplicação da IA para o golpista tem dois grandes blocos, vamos dizer assim. Um que é para ele tentar utilizar a inteligência artificial para obter os dados, e a outra é, com esses dados, ele aplicando a inteligência também para fazer os golpes. E a gente está sempre muito de perto olhando isso para combater esses novos golpes. Muito obrigado, Caio, pela explicação aí. Bom, outro ponto importante aqui é o seguinte, aqui os bancos e instituições financeiras baseiam o relacionamento com seus clientes na confiança, é um pouco disso que a gente já falou. Do lado do cliente, confiar significa também compartilhar uma série de informações confidenciais em troca de melhores produtos e serviços. O que leva a uma outra questão, a da governança de dados. Aí eu queria saber de vocês, é uma questão que eu vou colocar em termos gerais, como vocês estão trabalhando governança de modo a permitir o redesenho da cadeia de valor dos dados, tão necessária à implementação de iniciativas bancárias orientadas por dados e suporte de possibilidades oferecidas pela inteligência artificial. Eu começo com você, Laila. Acho que o Moisés tocou um pouquinho isso no tema anterior. A gente vem trabalhando há muitos anos, já há algum tempo no Santander, assim como os outros bancos, como a Serasa Experian, a realmente estruturar esses dados. E aí a gente fala de governança de dados, que passa por uma série de disciplinas, onde a gente vai tocar a organização desse dado, como é que a gente vai fazer a gestão de acesso a esse dado, como é que a gente vai cuidar para que as informações tenham ali as classificações de confidencialidade. A gente lida com uma série de informações sensíveis todos os dias, então não é todo mundo que pode ter acesso a esse dado. Então, dentro desse espírito, o que a gente tem trabalhado dentro do banco, por exemplo, é organizar essas informações em contextos de negócios, então de forma que fique mais fácil a gente fazer o trabalho. A gente faz a analogia todos os dias, é como ir a um supermercado, se está tudo organizado, está ali em seções, fica muito mais fácil de ser consumido e fica mais fácil também da gente gerir o acesso a esse dado. Então a gente garante que as pessoas tenham acesso ao dado correto, um dado acurado, um dado de qualidade, porque você dá a sua informação, dá acesso à sua informação, você espera que esta informação correta esteja disponível e seja utilizada por qualquer que seja o prestador de serviço que você esteja acessando. Então, essa informação é qualificada, a gente tem ali o trabalho de fazer o que a gente chama no mercado, né, de single source of truth, a fonte única da verdade. Então, você não vai ter 10 verdades diferentes sobre um fato específico da Laila, e a gente vem fazendo isso ao longo do tempo. Então, tem um framework, no nosso caminho a gente adotou o modelo federado, onde a gente trabalha muito próximo às áreas de negócio, porque a gente entende que eles são as pessoas que têm o maior conhecimento ao dado e podem fazer com que a gente efetivamente
cria os ativos que vão ser usados pelos cientistas de dados e facilitar o trabalho de mineração. Isso tudo encurta esse lead time que a gente falou, né? O tempo para você tomar uma ação e você efetivamente colocar lá na ponta para o cliente uma nova oferta. Né? Então, essa organização toda que a gente fez, que é o trabalho estruturante que o Moisés comentou, é o maior desafio que a gente tem nesse processo. Porque se você coloca informação boa, vai sair um output bom, vai sair uma decisão boa, vai sair uma decisão de fraude correta. Se você não colocar informação atualizada, qualificada, você vai tomar uma decisão ruim. Então, esse é o alicerce, além da arquitetura que a gente comentou anteriormente. Ter dado bom significa você ter governança, você ter processos robustos para que essa informação esteja sempre atualizada, acurada, ela tenha ali o acesso que é devido, quem não tem que acessar não acessa, e a gente assim garante essa relação de confiança com o consumidor ou com a empresa que nos depositou aquela informação e que a gente tem ali que fazer essa gestão todos os dias. Você quer complementar, Moisés? Quero sim. Bem alinhado aqui, acho que Laila e eu estamos na mesma jornada, né? Governança de dados é algo super chave, né, para você conseguir manter, como a Laila disse, a qualidade desse dado e também as questões de segurança, de privacidade e assim por diante. Então nós temos colocado a governança dentro da nossa plataforma, né, para que os workflows que estão ali dentro com relação ao acesso ao dado, à segurança da informação, eles estejam integrados e federados, como a Laila disse, dentro das áreas de negócio, porque é na área de negócio que o dado está nascendo, né? Ali que a gente está capturando o dado, gerando as informações sobre o cliente. Então é onde a gente está mais próximo dessa gestão desse dado, né? Ali o dado pode ser melhor limpo, pode ser melhor organizado e melhor integrado para estar tempestivamente na mão dos cientistas de dados, na mão dos modelos, porque os modelos vão ser tão inteligentes quanto os dados que vão ser fornecidos para treiná-lo, né? Então, essa questão da governança, ela é super chave. Dentro do Itaú, a gente está fazendo algo bem inovador com governança agora, que a gente está usando machine learning, usando de inteligência artificial para nos ajudar a melhorar a governança de dados, para nos ajudar a melhorar o metadado, né, que é a informação sobre o dado, que é tão chave nesse time to market que a Laila comentou. Então, quanto melhor organizado o dado está, quanto mais automatizado está o processo de acesso a esse dado, para respeitar as políticas de segurança e privacidade, mais rápido você consegue entregar produtos inteligentes na mão do cliente. Muito obrigado, Moisés. Daniela, agora é com você. Eu queria saber da sua opinião e o que você representa, a sua empresa que você representa, o impacto nas carreiras. Você está falando de uma tecnologia nova, desafios novos, portanto, também temos que falar sobre pessoas preparadas para lidar com isso. Qual o impacto que você vê nesse campo de profissional, digamos assim? Principalmente sobre a generativa, né? A gente tem falado bastante no impacto das carreiras. Fala né? um pouquinho mais a isso. Tá bom? Obrigado. A gente brinca até nas apresentações de IA generativa que a gente coloca um slide inicial de... Estamos há algumas horas sem falar do assunto, né, de IA generativa, né, que está super em voga e eu acho que é um tema que veio para ficar. Não é uma solução de hype mesmo. Eu tenho até, como milhões de pessoas no ano passado, brincando, chat GPT, junto com os meus sobrinhos, fazendo essa parte, pensando nessa parte de educação, né, conversando com a minha cunhada, a gente falou, caramba, né, como que vai ser impactada a educação? As crianças vão ter... É só colocar, antes você colocava... A gente pesquisava coisas para fazer trabalho, tudo mais. A internet veio para revolucionar. E aí a generativa é um outro boom, né? Assim, você coloca uma informação lá de texto e volta algo completamente diferente, com contexto, com criatividade. Como que vai ser isso, né? Como que vai ser, no caso da educação, que não tem nada a ver com o campo de tecnologia e tudo mais, como que as escolas vão se reinventar? E aí tem essa coisa, né? Poxa, tem que ter uma criatividade também de você mudar a forma de ensino também para que as crianças se adaptem, para que não poupe a criatividade delas. Eu acho que no campo aqui da tecnologia, tudo que a gente faz, muda a forma que a gente, por exemplo, vai programar. Então, a gente tem a carreira hoje de Prompt Engineering. Você não precisa você coloca o código dentro de um prompt e você consegue melhorar esse código. Né? Então, se deve muito mais à capacidade ali do desenvolvedor de pensar no critério que ele quer melhorar. Então, você muda um pouco o aspecto, né, de capacidade. Né? Eu acho que essa parte de capacitação é uma coisa que a gente está investindo também
a mudança de mindset, inclusive de você buscar as áreas de negócio também, de buscar informação, usando, né? Tendo aí a generativa como uma espécie de copiloto mesmo para suas atividades no dia a dia. Então é isso que a gente fala. Tem duas aplicações, na verdade, né? Além do contexto de casos de negócio, para melhorar a eficiência, a jornada do cliente e tudo mais, tem as atividades laborais, né? As tarefas do dia a dia que a gente tem que começar a culturar as pessoas, né? A terem a adoção disso para facilitar o dia a dia, né? E a produtividade também ser impactada com isso, né? Então são dois grandes pilares que eu vejo também com relação à mudança, né? Nas carreiras também. Muito obrigado. Você quer complementar esse ponto, Caio? Sim, eu acho que essa mudança, não só para a carreira, mas para o mercado como um todo, é algo que todos nós temos que ter muita atenção, né? Então, o conhecimento técnico, ele se torna muito volátil, porque muita coisa nova surge. Então, as pessoas, para suas carreiras, têm que estar com fome de aprendizado, sabe? Eu costumo dizer que eu gosto de pessoas que sabem fazer boas perguntas e não as pessoas que têm as respostas. Então, acho que esse cuidado com o que a gente está vivendo agora e a rapidez que as coisas estão acontecendo nesse tema de inteligência artificial, eu acho que esse é um grande impacto. Acho que o pessoal que fica parado meio que no tempo, eu já tenho o conhecimento técnico, ele vai ser engolido pela tecnologia. Moisés parece que queria dizer alguma coisa sobre esse tema, hein, Moisés? Não, eu acho que capacitação é um processo contínuo de aprendizado, né? Então a gente vai ter que continuar evoluindo, continuar trabalhando em capacitação. E no que tange dados e analytics, é um trabalho de toda a organização, né? A gente às vezes associa muito dados e analytics à tecnologia, né? A infraestrutura disso é tecnologia, mas a aplicação disso para o cliente é o negócio, é toda a organização. Então, desde o CEO da empresa até o analista júnior, todo mundo está trabalhando junto com dados em níveis diferentes. Então, essa capacitação ela se torna super chave dentro desse processo digital de uso intensivo de AI dentro das empresas. A questão seguinte já tem um pouco a ver com esse tema, mas dada a relevância dele, é importante dar a vocês uma oportunidade de aprofundar um pouco mais nisso, né? Então, a questão é a seguinte, né? Que tipo de profissional vocês esperam? Com essa formação, vocês falaram na necessidade, mas vamos imaginar o perfil desse novo profissional. Daniela, com você primeiro. Eu acho que é um perfil, se a gente falar híbrido, é muito genérico também, né? Você fala perfil híbrido, tem que ter negócio, tem que ser técnico. Eu acho que depende do propósito, justamente do que você está buscando, né? Tem que ter uma sensibilidade para o negócio que você está impactando, né? Quando a gente fala de eficiência operacional, não é simplesmente você melhorar um processo hoje de um call center, colocar numa esteira ali de atendimento. Você precisa de fato ter uma sensibilidade de transformar, sabe, o contexto do negócio, do que está acontecendo, para você ter o resultado final usando a IA generativa, por exemplo, né? Então, eu acho que o profissional ele tem que ter um contexto técnico, mas também a base de negócio, né? O engenheiro de dados, por exemplo, tradicional, ele tem aí, por exemplo, uma capacidade infinita de gerar o código e tudo mais, mas ele fica ali, às vezes, num contexto isolado e ele precisa ter a visão do todo. Então, eu acho que tem uma parte híbrida que tem que acontecer, mas ela de uma forma focada no caso de negócio em si, para se responder, né? Exatamente. O Laila, essa questão é tão importante que uma informação corrente aqui é que num país onde temos ainda muitos desempregados, e se a economia crescer, de repente teremos problemas nisso, mas no caso dessa área de tecnologia e, portanto, da inteligência artificial especificamente, nós corremos o risco de faltar mão de obra, não é isso? Como é que você vê esse desafio e que alerta você pode nos colocar em relação a isso? Eu acho que sim, a gente sofre todos os dias, né? Porque é um profissional que é altamente buscado, qualificado e caro, né? E que existe ali uma dinâmica de rouba-monte constante, né? E isso é complicado para a gente, porque você perde conhecimento. Então, assim, tem dois lados que eu acho que as empresas têm um papel importante. A gente, por exemplo, tem feito um trabalho muito bacana, que é de qualificar pessoas, trazer pessoas que talvez não tiveram a mesma oportunidade que muitos de nós tiveram
de serem, né, ali, passarem por uma universidade, um curso técnico que os capacite. Então, a gente tem feito isso. A gente tem um programa que chama Code Girls, por exemplo, que ele não só ele inclui pessoas para o mundo de dados, mas eles também é inclusivo do ponto de vista de gênero, porque tem muito mais homem do que mulher nessa profissão, nesse segmento. E a gente tem feito esse investimento constante. A gente também, como empresa, a gente tem um cuidado muito grande de fazer e estimular a capacitação desses profissionais. É o que o Moisés acabou de comentar, a Dani, o Caio. A gente tem feito bastante incentivo para que eles se atualizem, para que eles conheçam as novas tecnologias, as novas capacidades que têm. Isso independente daquilo que não fechado naquela sua função básica, mas para que ele tenha uma visão mais holística. E acho que tem um pedaço que a Dani falou, mas que é importantíssimo. Assim, a gente às vezes pode ser um técnico fenomenal, mas a gente não entende o negócio. Então, a capacidade que esse técnico fenomenal tem de fazer a diferença no negócio é muito mais baixa do que alguém que talvez é médio, mas que consegue conversar negócio, consegue interpretar qual é a dificuldade, qual é a oportunidade de transformar aquilo numa solução muito mais aderente à necessidade que o negócio tem. Então, sim, passa pelo chavão de ser um profissional híbrido, mas cada vez mais eu acho que time de tecnologia, além de ter o conhecimento técnico, tem que ter o interesse, sim, de entender o negócio para poder ser mais propositivo, se empoderar mais e ser menos, né, passivo nesse processo. Né? Isso, e não só o negócio, né, o cliente, né? Estar próximo do cliente. Eu gostaria até de colocar uma derivada em relação a esse tema, dada a importância que eu atribuo, acho que todos nós atribuímos. Sabemos que as novas tecnologias, os mais jovens têm mais facilidade de absorver isso com mais rapidez, porque é linguagem nova e tudo mais. Então, vocês estão falando do desafio de capturar, de absorver esse tipo de mão de obra, de identificar e trazer. Qual é a faixa etária ideal? Qual é o tipo de gente, do ponto de vista etário, que vocês acham o momento ideal para as pessoas entrarem nisso? Como é que vocês veem essa questão etária? Você se coçou na cadeira, pode começar. Eu? É. Eu acho que todas as idades. Eu acho que o importante é a vontade de aprender tecnologia, de inovar, de correr atrás. Eu acho que dentro do Itaú a gente trabalha no pilar de diversidade geracional, todas as gerações. A gente quer todo mundo contribuindo. Eu acho que as pessoas de gerações diferentes trazem pontos de vista diferentes. Né? E eu adoro o ponto da Laila aqui sobre capacitação, e eu sempre falo isso dentro do banco, que uma oportunidade que nós temos não só em dados e analytics, mas em transformação digital no contexto Brasil, é fazer essa capacitação, as empresas fazerem essa capacitação de forma inclusiva. Né? Se tem pouca mulher, faz com mulher. A gente fez um trabalho ano passado, trouxemos várias pessoas trans, LGBT, para dentro da tecnologia. A gente faz isso com vários pilares de diversidade, e a gente está sempre treinando, né, as pessoas que estão entrando dentro do banco e está trabalhando, né, dentro desses processos de AI e de inteligência artificial. Isso é chave, e eu acho que no Brasil é uma grande oportunidade que nós temos quando a gente olha para o desafio. Né? O desafio ele é real. Eu também brinco sobre rouba-monte, a gente rouba, né, gente de um do outro aqui o tempo todo, mas capacitar e criar uma cultura que permita com que as pessoas sejam empoderadas para inovar, eu acho que isso também ajuda as pessoas a terem um maior senso de propósito e se conectarem e ficarem junto com você na empresa para inovar para o seu cliente. Acho que passa por aí. O Caio, Moisés tocou num ponto aqui que a gente poderia sintetizar da seguinte maneira: é a necessidade do aprendizado que nunca termina, né? E nem pode terminar. Queria ouvir o teu ponto de vista. Eu acho que tem muito a ver com isso, até pegando um pouco da sua pergunta sobre faixa etária. Eu acho que tem muito mais a ver com comportamento e perfil do que com idade ou qualquer coisa. Hoje a informação e o acesso à tecnologia é muito grande, então acho que tem muito também de vontade, de curiosidade, de inquietude, de vontade de aprender. É claro que aqui é meio utópico esse discurso, eu sei da dificuldade, a gente tem muita dificuldade em conseguir bons profissionais hoje no mercado, mas a gente como empresa também estimula muito essa questão de capacitação e do empoderamento, né? Então a empresa dá ferramentas internamente e fora para algumas ações também
não dentro da empresa, mas fora da empresa, mas a gente estimula muito também os nossos funcionários na busca do conhecimento. Então a gente tem algumas plataformas que disponibilizam conteúdo onde os nossos funcionários podem ir lá e se desenvolver, entender mais sobre diversos temas, não só de inteligência artificial, mas de tecnologia. Então, de novo, o que tem dado muito certo na busca de novos profissionais é olhar para essa parte comportamental também. O skill técnico, se ele tiver o comportamento certo, ele vai desenvolver. Então, tem funcionado bem para a gente. Daniela. Não, acho que é bacana. O Moisés falou um pouco do ponto de cultura e eu acho que é algo que é muito reflexivo também, né? Muito filosófico. Cultura é relacionada a propósito, né? Aos valores, ao que você acredita, o que te toca, né? De fato, né? E engajamento é uma coisa que tem que vir à parte. Mas você tem formas de engajar, né? Você tem uma forma, pelo amor ou pela dor, né? A gente brinca, né? Então você tem uma forma que ela é mais punitiva, vamos dizer assim, né? Tem que fazer desse jeito, senão acontece tal coisa. E tem a forma que é inspiracional. E eu acho que se trata disso, né? Aí também falou sobre trazer, né? Tipo, as pessoas têm que estar engajadas, as pessoas têm que querer conhecer as tecnologias, conhecer um ambiente novo de transformação digital e tudo mais. E isso não tem idade. A questão de diversidade ela tem que ser tratada porque justamente tem pontos de vista diferentes. A gente tem um programa de formação de carreiras iniciantes de dados, que a gente chama de Beca, e inicialmente a gente colocava muito a turma mais nova, assim, e a gente percebeu quando a gente colocou pessoas mais velhas e tudo mais, a coisa teve um engajamento tão impressionante, assim, a gente ficou preocupado no começo, né, na questão cultural, como que seria, e ao contrário, entendeu? Então eu acho que é muito interessante também esse tema da diversidade com o engajamento, né? Acho que é importante para a gente considerar sempre. E bom, vocês trouxeram um testemunho e uma visão muito enriquecedora sobre esse aspecto, até porque realmente não pode haver esse tipo de discriminação, por isso eu fiz a provocação a vocês. Mas eu vou trazer um outro tema aqui que eu considero importante e a qualificação de vocês vai nos ajudar a fazer uma reflexão também. E uma questão da inteligência artificial generativa, fica essa discussão se em algum momento perderemos o controle, digamos assim, do potencial dessa inteligência artificial generativa. Até que ponto nós teremos o controle sobre isso, seremos controlados sobre isso, teremos condições de ter, digamos assim, um monitoramento ético desses recursos. Laila. Eu acho que isso é muito do desafio que a gente tem hoje, a gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores. Eu acho que as ferramentas que a gente está, né, que está no buzzword de todo mundo agora, tem um desafio sim da gente entender ali a questão da ética, do quanto que a gente vai compartilhar de dados, como é que a gente vai monitorar e vai controlar tudo isso, porque passa pela confiança da gente ter o dado, tem coisa que a gente não tem controle, como o Caio comentou aqui. Então, acho que tem ainda um desafio, muito entendimento que o setor vai ter que fazer, principalmente o bancário, que lida com muito dado sensível, assim como outros segmentos de saúde, por exemplo, onde a gente precisa ter um debate amplo de como fazer, como conduzir, para que efetivamente a gente faça o que foi comentado aqui. Pode ser para o bem, como pode ser para o mal. Então, o nosso trabalho aqui é prover, do ponto de vista técnico, todas as informações ali para que a gente possa assessorar e a gente fazer com que a gente tenha o uso da forma apropriada das melhores ferramentas que tem. A gente vê, é isso que todo mundo está fazendo no momento, acho que tem muito ali de análise, de estudo, e entender qual é o impacto positivo ou negativo, qual é o risco que está associado àquilo, para ver se realmente a recompensa compensa, né? Então, assim, eu acho que a gente ainda vai ter muita discussão em cima desse tema nos próximos né, meses aí, em cima de ChatGPT e a generativa. Acho que é o momento que a gente está agora. Moisés. O assunto é novo, né? Relativamente novo, e a velocidade com que se transforma é muito grande, né? Então, a gente conversa sobre IA generativa hoje, amanhã já tem alguma novidade, depois da manhã já tem outra novidade. E a generativa apresenta uma mudança de paradigma em inteligência artificial que a gente não tinha até então, né? Agora, a inteligência artificial está gerando conteúdo, está gerando informação. Então, quando a gente olha por esse ângulo, a questão da legislação, a questão de regulamentação, de como é que você lida com o processo ético, com o processo de privacidade dos clientes, dentro desse desenvolvimento, ela se torna uma discussão super importante. E não uma discussão só
do setor privado, é uma discussão governamental, é uma discussão social, para onde nós estamos vendo essa evolução ir, né? Então a gente vê aí nos últimos meses, né, várias vertentes, né, algumas pessoas super pessimistas com relação à possibilidade de controlar a inteligência artificial, outras mais otimistas, e eu fico num campo possibilista. Eu acho que nós precisamos trabalhar nas possibilidades de legislação, de regulamentação, de processo ético, de debate ético dentro das empresas, de como é que o dado está sendo usado, como é que a privacidade do cliente está sendo respeitada e assim por diante. Dentro do Itaú, esse não é um assunto novo, né? É um assunto antigo, a gente já lida com essa questão de responsible AI, né? Que é o AI responsável, né? De como é que você desenha esses princípios de transparência para que o seu cliente entenda que aquele uso é em prol do seu benefício, né? Não em prol da sua exploração. Então, eu concordo com a Laila aqui fortemente, eu acho que a gente vai ter essa discussão se aquecendo daqui para frente, a gente observando aí o panorama mundial de legislação, né, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, China, Brasil, todos têm iniciativas, né, governamentais de legislação sobre AI. Não é um assunto simples, né, interpretar a decisão de um robô, principalmente dentro de AI generativo, não é um processo simples, mas eu acredito que nós, né, com bastante foco aqui, toda a sociedade, a gente vai conseguir regular e legislar e fazer desse processo um processo que seja para o bem da humanidade, né, para o bem dos nossos negócios. Obrigado. Você quer pegar, Caio? Eu estou bem em linha com o que o Moisés trouxe. Eu acho que o regulatório vai ajudar muito nos limites, vamos dizer assim, de aplicação. Mas é algo que veio para ficar, não é tendência, é uma realidade. A gente vai ter que... Bota um pouquinho mais perto. A gente vai ter que entender um pouco melhor como trabalhar com isso. Nós, na Serasa Experian, né, governança e segurança são pilares inegociáveis para a gente. Então, a gente tem comitês também que já discutem o tema para entender a aplicação para o nosso dia a dia, mas, de novo, é muito mais num viés de como utilizar do que se. Então, com certeza, é algo que veio para ficar e empresas e governos também têm que ser rápido para se posicionar sobre o tema. Até trazendo um pouco sobre o regulatório, acho que está um pouco mais avançado esse tipo de conversa lá na Europa, no Parlamento Europeu. E eles têm algumas propostas de como regular isso. Eu acho bem provável que a gente possivelmente vai ter eles como algum tipo de bench, com uma regulação aqui. Então fala sobre qualquer conteúdo gerado por uma IA generativa, ter alguma marcação que identifique que aquele conteúdo foi gerado. Existe uma série de discussões rolando. E eu acho que a gente deve entrar também nessas discussões muito em breve. Daniela. Perfeito. Acho que, para não ser repetitiva aqui, né, as questões regulatórias e tudo mais, a gente também tem uma área de cibersegurança muito forte e atua junto com a gente, né, nos laboratórios que a gente tem tecnológicos, não só na questão de dados, mas de forma geral. E a gente vê como isso, assim, não tem como não ficar conectado, né? Mas para mim o importante é a gente não perder o aspecto inovador e criativo, né? Não barrar a tecnologia, né? Não barrar tecnologias emergentes, né? A gente tem um receio e a gente tem que ter essa responsabilidade como empresa, como formadores de opinião e tudo mais, mas não impedir, né? Não só a questão disso, né? Assim, da máquina tomar o lugar do homem, porque tem muito disso também, né? Pô, será que vai tomar as carreiras? O que vai ser? A gente tem que incentivar as pessoas a entender o que está por trás da tecnologia e se reinventarem também, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade nossa. E com relação à segurança, sem dúvida, eu acho que está cada vez mais evoluído e mais integrado, né? A questão da segurança no mundo digital, né? Nas áreas mesmo. Eu acho que já tem uma conscientização muito forte disso e a gente aplica bastante também, né? Dentro dos nossos clientes. Muito obrigado. Eu vou trazer uma questão também para vocês quatro aqui, que ela também é importante, trazendo um pouco mais a discussão no campo da economia, né? Então, como vocês veem os desafios da economia digital baseada em algoritmos? Moisés, quer começar? Com certeza. Os desafios são grandes, né? Acho que à medida que a gente evolui com a inteligência artificial, a quantidade de dados e a velocidade com que esses dados precisam ser processados vai continuar aumentando. Então, a gente vai continuar vendo várias inovações, tanto em hardware, quanto em software, quanto em padrões de rede. 5G está aí, então tem várias possibilidades novas para que essa economia digital
baseada em algoritmos, ela continue evoluindo. Né? A gente viu no início dos anos 2000 o surgimento de várias empresas que são completamente baseadas em dados, como Uber, Airbnb, Netflix e assim por diante. E a gente vai continuar vendo a partir de agora empresas que usam inteligência artificial no seu core, né? Como parte do seu dia a dia ali de atendimento ao seu cliente. Dentro do Itaú isso já é uma realidade. Em IA generativa, por exemplo, nós já temos mais de 100 cases sendo estudados, já temos vários laboratórios também, como disse aqui a Daniela, e estamos evoluindo constantemente para que a gente consiga estar sempre à frente, né, dessa economia digital, dessa economia baseada em dados. Então, eu acho que passa por uma aplicação inteligente de tecnologia, mas passa também por um plano estratégico de negócio que inclua AI, que inclua dados dentro do seu contexto principal de negócios. Laila, a questão é essa, né? O avanço que sempre existiu é cada vez mais rápido e desafiador, né? E como é que é a sua visão, Santander, desse caso? Eu acho que a gente tem esse desafio cada vez mais de ter negócio próximo, né? A gente não ser um prestador dentro, e isso está muito intrínseco em tanto negócio como tecnologia fluindo e trabalhando juntos. Acho que cada vez mais nessa economia digital a gente tem ali um desafio de tornar essa jornada mais fluida, mais propositiva, mais assertiva. Então isso intrinsecamente está ligado a dados, a você conhecer melhor aquele usuário, aquele consumidor ou aquela empresa, e a gente fazer com que isso seja parte da estratégia da empresa, né? Dados, o insight que a Advanced Analytics traz, tem que ser parte de como a gente fazer aquela ida a mercado, aquela ida a negócio, e fazer com que porque se eu gero valor, né, para o meu cliente, eu gero valor para o acionista. No fim do dia é isso. Então, cada vez mais a gente precisa ter esses mundos mais próximos, mais unidos, como se fosse uma coisa só, para que a gente consiga efetivamente gerar o impacto que a gente quer, que é ter relevância para o nosso cliente, fazer com que ele consiga fazer o sonho dele, consiga resolver o problema, por exemplo, que ele tem de crédito, de recuperação, da forma que é mais conveniente para ele. Se ele é uma pessoa que gosta de falar, ele falar. Se ele é uma pessoa que quer um chatbot, ele se sente mais à vontade. Então, cada vez mais a gente vai ter que ter essa inteligência e essa disciplina para fazer essa execução acontecer dessa forma, né? Muito obrigado. Caio, a visão Serasa. Eu acho que está muito ligado também à questão de acesso à informação, à tecnologia e velocidade com que as empresas vão conseguir aplicar essas novas tecnologias. Eu trago um pouco aqui para o nosso mundo e a gente tem tentado disponibilizar esse tema de IA não só para os times técnicos de engenharia ou de data science. Isso tem que ser permeado pela empresa toda, tem um pouco a ver com o que a Laila disse. Então, nesses comitês até a gente tem explorado o uso dessas ferramentas para aplicação nos times de marketing, jurídico e todas as outras áreas da empresa. Então, acho que tem que ser algo meio que intrínseco e fazer parte da estratégia da empresa como um todo, e não um tema isolado de uma área ou de um dono. Acho que esse é um ponto-chave daqui para frente para as empresas trabalharem com IA também. Daniela. Para mim, isso que o Caio comentou no final, eu falei um pouco no começo também, que assim, nunca pode ser tratado. A gente que respira o assunto, né? Acho que desde sempre a gente pensa nisso. O tema de dados nunca poderia ser tratado de forma isolada, né? E eu acho que essa conscientização já vem ao longo dos anos, né? A gente teve na jornada de dados, né, assim, de décadas para cá, a era do Big Data, que acho que foi disruptiva para todo mundo. Então, como você mesmo falou, né, o volume de dados, a nossa capacidade de coleta e armazenamento das informações, assim, cresceu de forma exponencial, né? Então, não é só o dado estruturado que vem, agora o dado por áudio, por imagem, e a forma que você dispõe não é mais aquela esteira que você disponibiliza um relatório. Então, você vai ter o acesso, como a Laila comentou também, né, de várias formas, né, um chatbot, enfim, por aplicações diversas. Então, a gente, como empresas, né, temos que estar preparados para todo esse parque tecnológico receber essa gama de informações, né? Por isso que o tema de dados, assim, já
já faz algum tempo que ele já precisa ser tratado como tema core business mesmo das empresas, né? E não como um tema simplesmente puramente técnico, mas sim como tocando a estratégia mesmo do core business de todas as empresas, né? Bom, nós já estamos caminhando para o nosso final aqui. Mas, se a gente pudesse sintetizar, talvez abordamos essa questão sobre 3 aspectos, digamos assim, macro. A questão da tecnologia em si, com as suas implicações, a questão da ética, digamos assim, com o uso dessas novas tecnologias, suas implicações para as relações humanas, vamos dizer assim, e a questão dos impactos na economia. Gostaria de deixar um tempo final, porque quando a gente trata de um tema tão complexo assim, certamente falta a cada um de vocês um tempinho adicional para fazer ou uma amarra final, ou uma consideração final de um aspecto que talvez não tenha sido profundamente abordado na visão de vocês, ou algo que não tenha sido abordado ainda. Vocês fiquem bem à vontade. Eu começo daqui para cá com a Laila, se ela concordar. Eu acho que cada vez mais, acho que não sendo repetitiva, a gente está cada vez vendo que a gente tem dados como parte, formação, na verdade, como parte central aí da estratégia das empresas. Cada vez mais, acho que é um ir e vir, né? Negócio entender mais a parte de dados, assim como a tecnologia, os técnicos entenderem um pouco mais de negócio. Eu acho que o que me apaixona por esse tema, por trabalhar em dados, eu me apaixonei por dados justamente por isso, porque a capacidade que a gente tem de impactar a vida das pessoas é fenomenal. A gente pode fazer muito bem o bem, como o Caio falou, e acho que tem aí todo um trabalho. Acho que o mais importante é a gente fazer esse estruturante. Tem sim o recado de fazer a formação dessas pessoas. A gente não vai achar todas as pessoas. A gente acredita muito no banco em dar oportunidade, o potencial para que a gente cada vez mais abra esse leque, esse novo segmento para uma série de pessoas. E aí sim a gente fazer essa roda girar, né? Cada vez mais a gente vai ter mais profissionais, as pessoas tendo mais acesso a esse campo. E parte da nossa missão hoje, quem está aqui, é fazer com que isso aconteça formando essas pessoas, né? Acho que isso foi um pedacinho só que ficou faltando. A gente não vai achar todo mundo pronto, a gente tem que apostar também em potencial e dar oportunidade para essas pessoas. Muito obrigado, Laila. Moisés? Eu acho que, só complementando aqui a Laila, eu acho que essa questão da cultura de dados dentro das organizações, complementando o ponto dela, eu acho que é um assunto de todos, né? Assim, a gente precisa de entender que, para usar dados e inteligência artificial com eficiência, é possível saber que perguntas você faz. Né, que perguntas você faz aos relatórios que você está vendo, aos dados que você está vendo, como que você cria hipóteses, como que você faz trabalhos próximo ao cliente, como teste AB, por exemplo, testando várias metodologias ali em termos de algoritmos e assim por diante. Então, esse processo do aculturamento, para mim, ele é essencial neste momento que a gente está vivendo de aceleração da inteligência artificial como um diferencial competitivo, como parte do core das empresas. Então, eu queria convidar todo mundo que está ouvindo aqui, que tem esse interesse, que é profissional, que eu acho que é importante entender, sabe? Entender o que é um modelo supervisionado, o que é um machine learning, o que é uma análise preditiva, o que é um modelo prescritivo. Acho que é super importante entender esses conceitos para que você se torne um profissional mais completo. Então, dentro do processo de transformação digital das organizações, e aí é até interessante conectar um ponto aqui, né? Quando a gente fala transformação digital, a transformação digital está conectada a essa revolução da inteligência. Então, o dado está no centro da transformação digital. Não é só modernizar em microserviços, levar para a nuvem. É realmente pensar no dado na hora que você está pensando numa solução, na hora que você está pensando num produto, na hora que você está pensando no cliente, e desenhar o produto para que ele seja alimentado e retroalimentado por dados. Então, isso é o grande diferencial competitivo que a gente está trabalhando dentro do Itaú e que eu fecho aqui a nossa conversa. Obrigado. Daniela? Bacana. Também pegando um pouquinho o gancho aqui do Moisés e da Laila, em relação à cultura de dados, né? Assim, a gente precisa entender, né, que o engajamento ele passa por fases, né? É um processo contínuo. É tão importante quando você pensar numa arquitetura de dados bem disposta, bem trabalhada, com os componentes corretos. A cultura de dados ela tem que ser, de fato, um tema core também
para que a gente consiga fazer com que esse engajamento ele aconteça de forma mais natural, que as pessoas vejam o impacto no seu dia a dia, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante na fórmula, nas pílulas, né, de conhecimento que a gente coloca com relação a dados, né? Trazer as pessoas de negócio para conhecer a tecnologia e não ver que não é assim, poxa, IA generativa, são modelos, algoritmos e tudo mais, tirar um pouco desse viés tecnês para que as pessoas consigam ver o impacto no dia a dia, o impacto nos casos de uso, né, no negócio em si gerado por aquela solução, né, por aquela tecnologia. Eu gosto muito da cultura japonesa, oriental, né, e eu acho que a cultura ela tem a ver tanto com o propósito, que assim, eu vi esses dias no Instagram, né, uma fila de pessoas e uma pessoa pedindo lugar na fila porque estava passando mal, e a menina sai da fila e vai, ela não só dá o lugar para a pessoa, como ela vai para o fim da fila. Então é uma coisa cultural. Para ela deu o lugar, né, dela para a pessoa, ela não tem que ficar lá, ela tem que sair. Isso é cultura, é uma coisa que é muito profunda, né? Não era no Brasil, oriental. Mas você vê como é assim, né? A gente olha, acha bonito e no dia a dia, às vezes, a gente esquece. A gente sai de uma sessão bacana, assim, de cultura, de um painel bacana, e a gente tem que aplicar isso no dia a dia, né? A gente tem que ver, tem que tocar, tem que ser uma verdade, né? Para que realmente engaje as pessoas, né? Seja uma coisa sustentável. Então, é isso, né? E tirar esse medo da máquina tomar o lugar do homem, gente. Isso nunca vai acontecer, assim. A gente tem... O nosso diretor, Luiz Quires, ele fez um artigo sensacional no Estadão esses dias. Eu convido vocês também para ler, que é sobre isso, né? Essa relação máquina-humana, que elas têm que conviver, a gente tem que conviver com harmonia, né? Sem medo, né? De tirar o nosso lugar, né? Então, é isso. Eu encerro aqui com essa reflexão. Perfeito, muito obrigado. Caio, coube a você o privilégio de encerrar esse painel. Bom, vamos lá. Eu queria reforçar algumas coisas, mas primeiro eu queria também trazer um ponto aqui que eu acho que é importante para todo mundo, que parece meio óbvio, mas é importante. A inteligência artificial, ela é meio, não é fim. Então, ela é um meio de auxiliar as empresas nos desafios, nos problemas que a gente quer resolver para entregar valor para o nosso cliente. Tem muita gente que ainda se pega no hype da inteligência artificial. Eu faço inteligência artificial e, por vezes, está subutilizando a inteligência artificial e superestimando a inteligência artificial. Então, acho que isso é um recado legal e importante para deixar com todo mundo aqui. Trazendo um pouco mais para as especificidades de fraude, como eu falei, inteligência artificial primordial, mas também não é uma bala de prata, né? Então, a gente trabalha muito com autenticação e prevenção à fraude em camadas. Então, combinando os dados, aplicando inteligência e também tecnologia para tirar melhor proveito, dependendo da estratégia e do risco que existe atrelado a uma transação. Então, acho que são esses dois recados. Não é fim, é meio, e também não é a única solução para todos os nossos problemas. Ela, combinada com outras coisas, nos ajudam a tomar melhores decisões. Muito obrigado, Caio. Bom, muito obrigado a você, Laila. Muito obrigado a Moisés, a Daniela. Muito obrigado a você mais uma vez. Especialmente muito obrigado a vocês que acompanharam, aqueles que acompanharam também online, um assunto tão importante, tão estimulante, porque também tão novo e tão desafiante. Muito obrigado a todos.